Começa agora. Papo de Crente, um podcast pra chapar de seu. Um podcast que traz pra você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. E olha lá, cheguei, nação santa, geração eleita. A paz do Senhor a todos vocês, uma ótima noite. Hoje, sexta-feira, estamos começando mais um episódio, o 45º produção. Eu sempre pergunto, é isso mesmo? Para confirmar, para não falar besteira. 45º episódio do nosso querido programa Papo de Crente aqui no canal AlphaCast BR. Gente, desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm mandado mensagens positivas, elogiando. Nós só temos a agradecer. O nosso objetivo, o nosso foco está sendo cumprido, que é alcançar as pessoas. Por isso, o nosso slogan sempre foi e sempre será AlphaCast, levando a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Portanto, muito obrigado pela sua audiência desde já. Outra coisa, já que eu elogiei, já vou começar puxando a orelha. Você que acompanha o nosso trabalho e não é inscrito, nojenta, me ajuda para eu te ajudar. Quando eu falar nojento é no modo carinhoso, tá, gente? Nos ajuda para poder a gente te ajudar, porque você curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, você vai receber aí na sua casa as notificações. E aí você vai poder compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas sejam edificadas. Portanto, você estará fazendo isso não só pelo AlphaCast BR, mas por você e pelas pessoas que você também precisa alcançar compartilhando esse tipo de conteúdo. Portanto, vai lá, se inscreva, comenta, compartilha, faça o seu papel, ativa o sininho. Tá bom? E nós iremos fazer o possível daqui para levar o melhor conteúdo possível e trazendo Deus como nosso maior convidado sempre. Tá bom? E, como eu falei, comente, porque além de você comentar e interagir conosco, você comentando agora a palavra eu quero. Léo, como assim eu quero? No último episódio de junho, nós iremos estar sorteando uma Bíblia Zero. O livro mais importante que você precisa ter, mas não só para ficar na sua estante, nem no rack da sua sala no Salmo 21, somente pegando poeira. É necessário você ganhar esse presente e você ler e principalmente colocar em prática tudo aquilo que você estiver lendo ali. Então, a bússola das nossas vidas está ali, para onde você tem que ser guiado. Está tudo ali. Tudo, exatamente tudo. Basta você ler e colocar em prática. E o povo perece por falta de conhecimento. Portanto, nós estamos aqui para não te deixar sem esse conhecimento. Coloque aí, eu quero, e você estará concorrendo a uma linda Bíblia 0 km, lacrada, no plástico, para você abrir, ler e executar, tá bom? Além de tudo isso, como eu sempre falo, você também vai estar concorrendo com Eu Quero a esse livro incrível, Mulheres que Anunciam, cuja uma das autoras, coautoras, é a nossa querida missionária Paloma Ferraz, apresentadora do Conectados com Cristo, aqui desse mesmo canal, pois é, do outro podcast, ela mesma. Ela é uma das coautoras desse livro. E olha, gente, esse livro eu sempre falei e vou continuar afirmando. É um livro que vai edificar a sua fé. Como, Léo? Através dos testemunhos. São mulheres de Deus que contam os testemunhos do que passaram na vida. E às vezes você acha que o seu problema, que talvez possa ser um grande problema para você, quando você lê esse livro, você vê que mulheres saíram de problemas muito maiores. Eu falo por experiência própria. Achar que o meu problema era muito grande até me deparar com outros testemunhos e isso ser fortificante para mim e olhar e falar, se Deus fez nisso que é muito maior, por que ele não vai fazer no meu que é desse tamanho? Então, gente, eu sempre vou indicar, leiam, porque com certeza quando você fechar esse livro você vai ser muito edificado. Além de tudo isso, são tantas informações ao mesmo tempo
e o apresentador fica daquele jeito, com a cabeça a milhões por hora. Mas eu lembrei, você estará concorrendo também a outros 2 livros, nesse caso é um e-book, do nosso querido amigo, cantor, compositor Anderson Pérez. Ele estará contando como foi, dentre um livro dele, como foi a criação de um dos maiores sucessos dele, né? Que foi o Paulo Neto gravou, também teve algumas canções que a Rose gravou, e ele conta nesse livro como foi essas criações, né? Que não é simplesmente sentar e escrever. Eu sei, como um humilde compositor também, que não é simplesmente sentar ali e sair escrevendo qualquer coisa, principalmente quando se trata de um louvor. Você está falando da sua verdade muitas das vezes, ou da verdade de alguém, e Deus está ali ao seu lado, soprando para escrever. Então ele conta como foi essas criações, como foram essas criações. Então são livros incríveis, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado também. Léo, como eu faço para ganhar tudo isso? Primeiro, nojenta, você não vai ganhar tudo isso, você vai ganhar um desses, tá bom? Então, 5 pães e 2 peixinhos, vamos dividir com o amiguinho? Ok, parabéns pra você. Você vai colocar eu quero, vai ser sorteado, vai ganhar um desses prêmios e outras 3 pessoas ganharão os outros 3 prêmios. Então, nós estamos falando da Bíblia, do livro Mulheres que Anunciam e dos 2 e-books do nosso querido cantor, compositor Anderson Pérez. Dito isso, porém, então, vamos lá dar início a mais um episódio do nosso Papo de Crente, e hoje, nesse quadro incrível que Deus nos deu, chamado Papo de Psico. E olha só, papo de psico não é que o Léo trouxe um psicopata aqui para falar como ele faz e fez alguma besteira ou vai fazer. Para com isso, não é nada disso. Psico não significa somente psicopata, nojento. Presta atenção. Para de caô. A gente está falando aqui de psicologia. O psico é por isso. Portanto, hoje nós iremos falar aqui de um assunto muito importante, e eu tenho certeza que não vai parar só nesse episódio. Teremos a parte 2, talvez parte 3, quem sabe parte 4 e virar uma saga, tá bom? Porque é um assunto que precisa ser falado. Quanto mais vezes for falado esse assunto, melhor, porque eu tenho certeza que ainda tem alguns pensamentos, algumas atitudes, né, que tomamos no nosso dia a dia, que precisam ser adequadas, que precisam ser modificadas. Portanto, começamos agora mais um episódio do nosso Papo de Psico com um tema muito importante. Um tema na qual nós trouxemos aqui 3 convidadas. Não é um debate, é uma conversa muito saudável, muito esclarecedora. Esse é o objetivo desse programa de hoje. E nós estamos aqui começando da direita e fazendo rodar a panela. Estamos aqui com a minha querida amiga, pastora Jaqueline. Eu vou falar pastora sempre, você sabe disso, né? Pastora Jaqueline, minha amiga, muito obrigado desde já pela presença. Obrigada a você. Tá bom? Muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez. Para quem está nos acompanhando, sabe que ela veio aqui há 2, 3 programas atrás, se eu não me engano, e veio aqui no Papo de Negócios. Para quem não sabe, a Jaqueline, ela é a CEO. Oh, meu Deus, essa palavra Gente, é tão chique, linda, né, gente? Eu sei porque eu tô até hoje tentando me adaptar a isso. Sim. Ela é a CEO juntamente com meu amigo pastor Wagner, pastor Vaguinho, ali da creche Joaninha em Santa Cruz, e também da Joaninha School, tá bom? Primeira escola Joaninha. Que Isso prazer, mesmo. que privilégio, hein? Com certeza. Meu Deus do céu, Deus faz, né, minha amiga? Com certeza. Então, é isso, gente. A Jaque tá aqui, ela vai falar, trazendo um pouco do olhar, um pouco do olhar como educadora, mas não somente como educadora, também como pastora, como líder na sua igreja. Ela vai contar a experiência do dia a dia, o que as igrejas precisam fazer para modificar algumas coisas que estão erradas e talvez os pastores estão achando que está certo dentro da igreja relacionado a esse assunto. Que assunto é esse, Léo? Nós iremos falar sobre autismo. E outra coisa, estamos aqui também com outras 2 queridíssimas convidadas. Gente, obrigado desde já
por vocês estarem aqui, aceitarem esse convite. Eu estou aqui com a psicopedagoga, não é isso? E psicóloga. Psicóloga? Também. Também. Minha querida amiga Tatiana, muito obrigado por aceitar esse convite. Ela que está aqui como doutora especializada no assunto, irá trazer alguns assuntos técnicos sobre o autismo, mas principalmente conscientização. Essa é a palavra. Precisamos modificar muita coisa que ainda estamos engessados, estamos ultrapassados. Eis aqui um humilde servo que está aqui para aprender. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui aprendendo muito também com vocês, tá bom? E também queria trazer aqui, apresentar ela aqui antes. Eu vou dar a fala para vocês se apresentarem melhor já já. É a minha querida amiga Julie. Muito obrigado pela presença, minha amiga. Que prazer ter você aqui também conosco nessa mesa. Ela que é mãe do querido Brian, lindo, maravilhoso, que é também uma criança típica e que eu tenho o prazer de ter essa convivência. Não tá mais como antes, né, Júlia? A gente congregou juntos, já não estamos congregando mais, infelizmente, mas a amizade continua, da minha família com a sua família, sempre foi, sempre será assim. E é um prazer ter você aqui nessa mesa, prazer todo meu. Muito obrigado por estar aqui. E antes da gente começar as apresentações e dar as falas para vocês, eu queria pedir para minha querida pastora Jaque, vamos dar honra a quem tem honra, né? Então, nossa querida pastora Jaque, vamos orar, porque papo de crente sem oração não é papo de crente, né? Vamos orar para a gente começar? A base de tudo, né? A base de tudo. Então, vamos orar. Senhor, quero te agradecer e te louvar esta noite, te agradecer por estarmos diante desta mesa, diante dessas pessoas, Senhor, que têm conhecimento, vivência e experiência no que vamos citar aqui, mas sem a tua presença nem chegaríamos aqui, Senhor. Por isso quero te agradecer por esse programa, Senhor, pelo Alfa ter aberto essa porta para que possamos falar, Senhor, de um assunto que até mesmo é muito vetado, Senhor. Ainda é um tabu em muitos lugares, mas obrigado por essa mesa, que mesa a gente entende que é comunhão. Então aqui vamos falar de coisas, de assuntos, mas que o Senhor também seja, ó Pai, o principal, pois o Senhor é o principal em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Isso é para glorificar o teu nome. Tudo que for feito aqui, tudo é para a tua honra e para a tua glória, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja edificado desde já através dessa oração, você que nos assiste. Bom, como começamos aqui apresentando, vamos começar na mesma ordem. Eu não vou começar já de cara com as perguntas, porque eu quero deixar vocês também se apresentarem melhor. Sim. Jaque, começando por você, minha querida amiga Jaqueline, queria que você falasse um pouquinho quem é a Jaque, né? Eu sempre começo os programas perguntando quem é, porque eu acho muito interessante a gente falar. A gente falar dos outros é muito fácil, né? Quando a gente vai falar sobre a gente mesmo, é complicado o nosso eu, né? Isso. É difícil. Mas quem é Jaqueline? Eu queria saber. Quem não conhece também quer saber. Então, mas eu já faço um convite para quem não conhece. Volte a alguns episódios aqui no AlfaCast e assista o episódio. Mas, claro, é um prazer estar aqui novamente, sim, né? E também, dessa vez, falando um assunto muito importante. Sim. Mas me apresentando, eu sou Jaqueline Horta, eu sou a gestora da escola Creche Joaninha, e como você falou, né, da Joaninha School, sou esposa do Vaguinho, do pastor Wagner, mãe do Miguel. O Miguel agora aí tá como filmmaker, é o meu filho que tem 7 anos, né, a minha bênção, é o meu milagre. E essa é a Jaqueline Horta, sonhadora, está aí, né, diante, vivendo a sua promessa, vivendo o seu sonho. Chegar aonde nós estamos chegando, sem Deus não seria possível. Então, quando a gente se apresenta, não é o meu eu que vai na frente. Sim. Hoje nem pensaria isso. Quem vai à frente é o Senhor. Então, não chegaria aqui ou aonde chegamos, ou aonde vamos chegar, se não fosse Deus. Aleluia. Então, essa é a Jaqueline, que vive as promessas do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente pergunta quem é nesse intuito mesmo, da gente, você trazer mãe de quem, esposa de quem, sim, filha de quem, mandar um beijo pros pais desde já. Eu já mando aqui um beijão pros meus pais que me assistem, minha esposa, toda a minha família, tá todo lá sempre acompanhando toda semana. E, doutora...
Quem é a doutora Tatiana? Então, eu sou Tatiana, sou psicopedagoga por formação e eu acho que eu fui escolhida. A gente acha que a gente escolhe a profissão, né? É. Não fui. A minha primeira opção era, eu sou pedagoga também, minha primeira opção era a psicologia. Uhum. Mas era muito cara, muito fora da minha realidade. Eu falei, eu faço pedagogia, depois eu faço, mas aquele sonho ainda. Aí pulei logo para psicopedagogia. Depois pulei para saúde mental. Aí, por fim, na cara e a coragem foi Deus, porque eu estava vendo o INCA. E aí eu dei com aquele outdoor ali na Brasil, assim, Estácio agora tem psicologia. Eu falei, Deus colocou para mim, porque eu estava pedindo há tanto tempo e na Barra estava muito caro. E realmente, ali não estava não valor, mas na Barra era quase 2 vezes o valor. Então eu falei, Deus colocou para mim. Aí eu fui com pontos. Eu fui lá e fiz a matrícula. Então, assim, as pessoas não acreditavam, você está com ponto ainda? Eu falei, estou. Então, assim, é uma coisa que Deus me escolheu para estar ali e é uma Sim. coisa que faz parte da minha vida, assim, eu respiro isso. Me preocupo muito, né, com essa coisa da inclusão. Sou mãe de 2 filhos, né, não atípicos, né, já são casados, né, meu filho mora sozinho, minha filha é casada, e estou aí à disposição. Amém. Maravilha. É sempre bom conhecer, né? Porque sempre fala sobre algum assunto específico da psicologia e a Sim. gente não fica sabendo quem é a doutora. E É ela talvez não importante. quis entrar, Léo, nesse assunto, talvez diretamente agora, mas ela é uma guerreira, porque ela venceu um câncer. Eita, glória. Então, ela, né, como ela falou, veio dos pontos, Sim. né, e venceu um câncer. Glória Está a aqui Deus. também testemunhando a sua Glória vida, a né? É verdade, é Glória a verdade. Deus. Foi, assim, as pessoas falam, como foi passar pelo câncer? Foi uma gripe, porque eu me senti o tempo inteiro ali protegida mesmo. Tive um sonho, ela estava falando de sonho, né? É Zeppelin, aquele negócio que é enorme. Zeppelin. Zeppelin? Isso. Então, aquilo ali enorme, de madeira, assim. Eu nunca vi aquilo na minha vida, muito, muito grande. Um céu que eu também nunca vi, muito maravilhoso. E uma grama também que eu nunca vi, muito maravilhosa. Quando eu descobri o câncer, eu tive esse sonho. E eu olhava e só tinha uma pessoa dentro que eu não via. E ela que estava pilotando aquilo ali. Meu Deus. E Deus aí está eu não no via, controle. só via aquele céu lindo e aquela grama linda. Eu falei, bem, vai ser uma gripe. E foi como uma gripe mesmo. Glória a Deus. Deus faz, né, gente? Tá? Deus é lindo. Minha querida amiga Julie. Eu. Quem é a Julie? Oi, gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Amém. Me sinto lisonjeada de estar participando aqui, né? Esse podcast que tem levado a palavra do Senhor, levado informações, conhecimento para a vida de tantas pessoas. E é uma honra poder estar aqui. Bom, eu me chamo Julie Moraes. Eu sou formada em gestão jurídica e notarial pela Estácio. Mas atualmente eu exerço a profissão mais linda do mundo, que é ser mãe, que é ser dona de casa. Mãe de um menino lindo, forte, inteligente, o Brian, a mãe te ama. Sou serva do Senhor, casada com o melhor esposo do mundo, Glória a Rafael, Deus. te amo. Eita, nem Salomão, Nem Rafael, Salomão. teve um tratamento desse. E eu espero que com as minhas experiências, minhas vivências do dia a dia, eu possa estar contribuindo, né, para o papo que vai rolar aqui. E é um tema muito pertinente, né? A conscientização, a informação, porque hoje em dia nós temos a tecnologia ao nosso favor, né? De poder estar disseminando informações úteis que podem salvar, né, o dia a dia, a vida de alguém. Sim. E é isso, eu quero estar contribuindo com as minhas experiências, que não são poucas. Com certeza. Eu tenho certeza que a sua vinda aqui foi justamente com esse intuito, de passar a sua experiência do dia a dia e com certeza mães que precisam ouvir e ter inspiração para continuar, porque não é fácil, né? Mas tendo outras mães com o mesmo propósito, com o mesmo foco, com a mesma determinação, é inspirador. É verdade. E eu tenho certeza que a sua vinda aqui também foi mais um canal de bênção do Senhor, Glória a Deus. para que você seja um canal, através desse canal, para outras mães que precisam ouvir o seu dia a dia e vai entender que é muito importante continuar. Amém, é Tá bom? verdade. Bom, vamos começar do começo.
muitas pessoas devem estar se perguntando, e aí eu vou deixar para que a doutora nos explique. Qual a definição do espectro autista? A definição é transtorno do espectro autista, né, que é o TEA. Ele já, ultimamente, vem se falando, né, muito, mas ele é embasado em lei. Ele nasceu, foi descoberto em mais ou menos 1904, e ainda era tido, as crianças que tinham autismo, ele estava dentro da esquizofrenia. Uhum. E aí foi se desmembrando, né, e aí chegamos no autismo depois de tantos estudos. Aí se entendeu que cada criança ela era de um jeito, então não tinha como você fechar. Aí quando eu perguntava, você me pergunta, o que é espectro? É porque é diverso, Uhum. né? Cada um é de um jeito. Você vai conversar com um que o barulho tá ok, o outro já não tá ok, né? Então, assim, esse é só um exemplo. Então, Uhum. por isso é espectro, é porque ele é amplo. Então, Sim. ele é um transtorno que não tem como você fechar em algo assim, porque cada um é de um jeitinho. Entendi. Eu ia perguntar exatamente isso. É um transtorno, não é isso, É um doutora? transtorno. Sim. E esse transtorno... Não é uma doença, é uma condição. Sim, exatamente. E quais os passos, doutora, para conseguir esse laudo? Para laudar uma pessoa, para laudar. isso. Então, Quais são os primeiro passos? passo, você começa a ver os sintomas. Geralmente a família tem essa negação que já é esperado, porque ninguém está pronto para o diferente. Sim. Ninguém diz, ai, estou tão feliz, não sabia que eu vou ter uma criança com autismo? Então, não é assim. Você espera, você prepara um quarto, você prepara tudo aquilo para você receber uma criança, põe bastante aspas aí, normal, porque de pertinho ninguém é normal, Sim. né? Mas você espera aquela criança sem nenhuma condição, Uhum. né? Você espera que venha do jeitinho que você sonhou. Uhum. E, de repente, você descobre que essa criança, né, tem um autismo. Aí você vai, se você percebeu os sintomas, você vai procurar o pediatra. Infelizmente, há uma negação, né? Os pediatras dizem que você está vendo coisa onde não existe, que a família também está muito apressada, que a criança está na fase do desenvolvimento. Uhum. E aí, você não conseguiu, não está feliz com aquela resposta, você procura o neuropediatra. Aí ele é legal, ele vai ajudar e vai encaminhar. Depois que você conseguiu essa ajuda do neuropediatra, você vai começar as terapias. Entendi. Aí, geralmente, terapia com psicólogo, com psicopedagogo, é uma equipe multidisciplinar. Sim. Terapeuta ocupacional. Então, o caminho mais adequado é procurar, de fato, de cara já um neuro. Sim, Se você sim. já estudou sobre o assunto e sabe os Sim, sintomas que seu sim. filho ou alguém da sua família está apresentando, Sim. o ideal é procurar um neuro de É cara. muito difícil os pais procurarem neurologista ou psiquiatra. Uhum. Seria o melhor dos mundos, mas é muito difícil. Geralmente, a gente até fala, procura o pediatra, o neuropediatra. O neuropediatra, ele veio para suavizar. Ficou, assim, mais suave, ficou mais leve. Uhum. Porque quando você fala neurologista ou psiquiatra, meu filho não é doido, ele não é maluco. Sim. Aí quando você fala neuropediatra, suaviza. As pessoas, infelizmente, a gente está trazendo o assunto autismo, né, doutora? Mas, infelizmente, quando se trata de psicólogo, psicanalista, as pessoas têm esse bloqueio de achar que, eu não sou doido, ou então meu marido, minha esposa não é doido. Sim. Pô, as pessoas assimilam isso, né? Coloca como se psicologia e psicanalista é algo que a pessoa tá... E não é isso, né, doutora? Sim. Antes você diagnosticava com síndrome de Asperger, que suavizava, né? Porque era um autismo leve. Sim. Caiu em desuso, mas eu conheço uma menina que ela é adolescente, ela quer continuar com o síndrome de Asperger. Ficava mais suave, as pessoas aceitavam até um pouquinho mais. Mas quando você vem com o TEA, né, com o transtorno do espectro autista, isso já fica diferente, as pessoas olham também de forma diferente, e essa mãe, às vezes, ela fica até, essa família, ela fica também, às vezes, sem um amparo, Sim. sem ser agregada, aconchegada mesmo, ela não tem, e aí, às vezes, esse laudo, ele é tardio. Tem crianças que com 8 anos, 10 anos, ou às vezes até na vida adulta mesmo, nem sabe que tem autismo. Entendi. E a escola, Léo, entra nessa parte. Eu ia te perguntar isso, Jaque. Já vou te fazer a pergunta, então, para você já vir emendando, respondendo, tá? Jaque, como instituição de ensino, quais as preocupações que tem para acessibilizar essa criança na escola e no ensino como um todo? Qual é a preocupação da escola em relação a isso? Então, quando a mãe... a gente tem aí famílias e vou destacar duas, né? Uhum. Quando a escola tem a primeira visão
de que a criança pode ter algum transtorno. Sim. E a escola chama essa família. E também tem o neuropediatra que encaminha essa criança para a escola. Uhum. Como nós temos muitos casos. Porque ele vê a necessidade dessa criança se socializar. Sim. Nós estamos falando de crianças de pandemia. Sim. Nós estamos falando de crianças que estão, que ficaram dentro de casa por um período, nasceram nesse período pandêmico. Então, são crianças que algumas nem socializaram. Sim. E aí nós temos os neuros que indicam para a escola. Então, a preocupação da escola é, de fato, ali dar uma base, dar um norte. Sim. A escola não fecha diagnóstico. Sim. A escola só auxilia. Orienta, Nós somos... né? Orienta. E ali conversa com a família. Se for necessário, chama uma vez, chama 2 vezes. E muitas mães não têm ciência sobre o assunto. E hoje a gente tem uma ferramenta na mão que, na verdade, ela ajuda muito, mas muitas vezes atrapalha. Porque, como a Tati falou, né? Forma carinhosa de chamar ela, né? Sim, eu já tô chamando Isso, Daqui a pouco eu tô chamando Tati também. Sim. E aí, nós temos o celular que a primeira coisa que a mãe faz é ir para um Google perguntar quais os sintomas do autismo. Só que são diversos. São diversos. Então, a primeira coisa é não ir para um telefone. É você procurar alguém que tem entendimento na área, né? A escola não dá diagnóstico, não dá. Mas nós somos experientes também para entender ali dentro da rotina da criança, né? Que se a criança apresenta alguns sinais. E aí nós logo chamamos a nossa a psicopedagoga, né? A Tati, e ela avalia a criança ali com autorização da família. Nós não fazemos essa avaliação da criança se a família não autorizar. Então nós convidamos a Tati, né? Ela está ali na escola com a gente alguns dias da semana. E ela faz ali, né? Consegue avaliar se a criança, muitas das vezes, né? Fica em círculo, brinca sozinha. São alguns sintomas, né? São alguns sinais, na verdade, né, Tati? Sim. Mas não podemos fechar nenhum diagnóstico. Mas a escola é o principal meio ali que faz começa ali a conversar com a família, né? Benzinha, por favor, procura o neuro. A escola pode fazer um relatório mais detalhado, porque na fala técnica, Léo, talvez a mãe, quando lê o relatório, não vai entender. Mas quando aquele relatório vai da escola para o neuro entende o que nós colocamos ali. Então, a escola, de fato, tem que estar preparada. A escola, na verdade, ela tem uma importância na vida do humano, no modo geral. Não estou falando aqui só de criança, porque muitas das vezes, ainda mais se tratando de tempos integrais, como é o caso. Sim. A criança acaba passando mais horas do dia na escola do que propriamente com a família. Exatamente. Né? E tem situações que às vezes a criança chega, o pai chega, ou a mãe, enfim, e a criança já está dormindo. Então, assim, a escola ela tem um papel importantíssimo na educação, de fato, da criança, né? Exatamente. E no início, como é que foi esse início, assim? Porque quem não acompanhou, de novo, volta uns episódios anteriores, tá bom? E assista o Papo de Negócios, onde está a minha querida amiga Jaqueline Horta e meu amigo Pastor Wagner. Vai lá que você vai assistir, vai entender o que eu tô falando. Nunca foi um projeto, assim, longo de que você queria ter uma escola, né? No episódio que você veio, você falou sobre isso. Sim. Que foi algo que surgiu no meio do caminho. Sim. Então, automaticamente, você vai aprendendo também, né? Como eu sei, como CEO também, eu vou aprendendo muita coisa até hoje, no dia a dia eu vou aprendendo muita coisa. E como é que foi essa adaptação? Como que a escola teve que se adaptar? Você teve que se adaptar? Como é que foi isso no início já? Então, até hoje, a gente chama de educação continuada. Como escola, como gestora, como psicóloga, como mãe, não podemos parar, porque, na verdade, são descobertos transtornos a cada momento. Sim. E, como escola, no início, foi muito difícil. Porque talvez eu não tinha tanta experiência, a mãe sem experiência nenhuma, e ficávamos ali. Portanto, a vinda da Tati para nossa unidade, como apoio ali, até mesmo para os gestores, né? Para Wagner, para mim também, é importante, porque ela tem um conhecimento não só como psicopedagoga, mas como psicóloga. Isso agrega muito. Sim. Então, no início foi bem difícil, né? Iam mães visitar a escola e perguntava, quantas mediadoras?
E isso a gente hoje precisa até estudar as leis. A verdade é essa, a gente precisa estar dentro, porque o plano de saúde cobre, o plano de saúde não cobre, eu posso trazer alguém que é da minha casa, eu posso trazer a madrinha do meu filho que pode ser a mediadora dele, e isso a gente precisou aprender na prática e foi muito doloroso, porque você ter uma pessoa que não é sua colaboradora, não é sua contratada, está dentro da escola acompanhando aquela criança. Então, assim, tivemos alguns episódios difíceis, mas hoje a gente sente uma escola preparada, né, Tati? Somos uma escola preparada, assim como muitas. Mas a gente também escuta alguns relatos de que não é uma mediadora para toda a escola, é uma mediadora que fica muito mais do que com 3 alunos. E isso é muito ruim quando você escuta esses relatos, que escolas que não estão preparadas. Sim. Então, na verdade, estamos buscando isso, né? Quando nós nos falamos até, Léo, eu falei para você, Léo, estamos exatamente nesse momento em um curso, em um network sobre autismo. Na verdade, não só sobre autismo, né, Tati? Sim. E estávamos ali naquele momento. Então, assim, sempre vamos buscar conhecimento. E isso não é só para gestores, isso não é só para psicóloga, isso é para mãe, que ela sabe o que o filho pode enfrentar com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, o que o filho pode enfrentar quando ele começar a trabalhar. Só que como creche, por ser a primeira escolinha da criança, tudo é novo. Sim. Tudo é novo para as mães. Tudo. Ai, meu Deus, mas ele tá passando por isso. Tia, como é que eu lido com isso? E estamos ali. Algumas até entram em desespero na hora, né, já? E você tendo que lidar com isso, a parte administrativa e também educar os pais. Exatamente. Né? Eu falo lá na escola, e citei aqui também, na nossa conversa anterior, que não é um aluno autista. Não é um aluno com TDAH. É a família. De fato. E a escola entra. A escola assume a causa. Né? Eu tô vendo até a Júlia ali, né, com o símbolo na blusa. Isso, na verdade, tinha que estar estampado em todos os lugares. Hoje, em algumas lojas, né, tem os símbolos. Tinha que estar, de fato, estampado em todos os lugares. Ganhar como lugar inclusivo. Não só em escola, não só no banco. Todos os lugares precisavam ser inclusivos. É isso. E o mais triste nessa história, Jaque, é que se a gente for parar para garimpar ao nosso redor, precisa ser mudado muita coisa ainda. É isso? Mas aonde a gente vai é restaurante, qualquer lugar, você vê que ainda precisa ser muito adaptado. E uma coisa que a gente estava comentando aqui antes, e já eu vou trazer uma pergunta para a Júlia, trazendo a experiência dela do dia a dia como mãe, aproveitando que a Jaque já está falando sobre isso, como você enxerga hoje nas igrejas, Jaqueline? Léo, eu sei que nós estamos, né, num episódio que vai ficar gravado, né, vai ficar registrado aqui. Eu posso falar, de fato, de algumas que, na verdade, a gente visita, né? Então, a gente vê a falta de informação. Isso. Que, na verdade, como igreja, nós já somos inclusivos. Sim. De fato, como igreja, a gente precisa receber todos. Mas quando a gente fala de lugares em que recebe não só crianças, mas adultos, igrejas com som muito altos, e crianças ficam com a mão no ouvido, e ali a mãe quer assistir um culto, a mãe quer assistir uma missa, porque eu não tô falando só de igrejas evangélicas, né? Ainda sendo evangélica, mas a gente tá falando de igrejas. Com barulhos, e as igrejas, algumas, não posso generalizar para todas, mas não estão preparadas. Com uma salinha adaptada, com tias, mesmo que sejam tias que estejam ali voluntárias, né? Mas com pessoas receptivas àquela família. Porque é uma família pedindo socorro. A verdade é essa. Uma família que entra... a gente está falando de um mundo espiritual, mas a gente também está falando de um natural, que às vezes a mãe vai querendo um abraço, querendo se sentir amada, se sentir abraçada, e chega lá... Não tem quem dê esse auxílio também com o filho dela. Ela também quer 2 horas de culto para poder adorar. Ela quer fechar os olhos, só que a mãe fica assim, ó. Cadê minha criança? Cadê meu filho? Tá onde? Já vi isso milhares de vezes. E aí sempre tem uma pessoa na igreja que às vezes pega a criança, né? Vai lá, leva pra beber uma água. Então, assim, eu acho que falta um investimento. Falando como tia de creche. Falta um investimento numa salinha kids. Falta um investimento numa salinha multissensorial. Falta esse investimento. Como igreja, eu acho que a gente pode ter esse olhar
de ter um cantinho para criança ficar ali. Ah, chorou? Aí chama a mamãe, igual a gente faz na creche. Criança tem um choro muito excessivo, não liga para a mamãe, vem buscar. Sim. Então, na igreja também funciona dessa forma. Eu acredito que seria uma visão melhor para nossa... E até atenderíamos muito mais pessoas. É isso. Que às vezes quer ir embora do culto porque o filho tá, talvez, né, eu não sei se a Julie já passou por isso, mas vai embora no meio do culto, Uhum. porque passou por algum constrangimento, Sim. chorou e chega em casa, eu não volto mais na igreja, eu não vou mais. Então, eu acho que a Por igreja falta de ainda investimento da precisa, igreja. exatamente. Julie, já que ela estendeu isso, você pode trazer alguma coisa, alguma... Sua Sim, visão ela- como mãe. No assunto igreja, né? Já aconteceu diversas vezes comigo, né? Na antiga igreja, meu filho, ele, na verdade, eu não tinha o laudo ainda estava em processo de conhecer o que era o conceito do autismo, era tudo muito novo para mim. Então, ele ficava muito agitado, muito inquieto, e o som incomodava bastante, mas eu não tinha noção que aquilo ali poderia ser do transtorno. E aí eu pegava ele, ia para o pátio da igreja e como eu chorava, porque eu não entendia, achava que era pirraça, não conseguia domar ele, né? Embora sempre conversava, ó, chegar lá você vai se comportar, mas não adianta, né? E aí eu ficava muito aflita com aquela situação. Meu esposo músico, né? Sempre foi músico, então eu ficava no banco lá sozinha, passando por isso, né? Então, sim, já passei muito por isso e eu endosso essa ideia que realmente precisa-se de uma atenção especial para as nossas crianças, né? Sim. E Júlia, por eu congregar com você, eu sei bem o que você está falando. Sabe? Congreguei com você. E às vezes é algo que é tão... Quando eu falo ignorância, como eu falei aqui nos nossos bastidores, é a falta do conhecimento. Sim. E por ignorância da igreja, às vezes acha que precisa fazer algo tão absurdo para adaptar a igreja. E às vezes, por exemplo, como era o caso lá na nossa antiga igreja, a bateria era... A igreja, por ser pequena, era próxima Sim. aos bancos. E aí o músico que tá tocando, ele tá performando ali, ele quer fazer o melhor. E às vezes ele exagera. Sim. Onde entra a igreja nisso, Léo? Por que não, talvez, procurar fazer um aquário para colocar a bateria? Entende? Hoje, graças a Deus, as igrejas estão se adaptando a isso. Muitas igrejas estão se adaptando a isso. Então, precisa a igreja ela olhar mais para isso, porque eu tô falando isso como músico também, eu sei o quanto ter uma bateria no aquário, fazendo essa parte musical, mas a gente tá falando aqui de algo muito além. Não é só a questão musical. Igrejas, em nome de Jesus, procura colocar a bateria no aquário. Coloca lá, microfone. Eu tô aqui para ajudar você com o meu humilde aprendizado. Eu tô aqui para ajudar você. Se você precisar, me procure, tá bom? Porque existem crianças que muitas das vezes, como era o caso do Brian, eu via. E eu ficava com meu coração partido em ver aquilo. A criança querendo estar ali, cultuar, a criança alegre, uma criança que tava ali, interagia, principalmente com meu filho também. E quando chegava na hora do louvor, eu via que aquilo parecia que estava entrando como uma bomba para ele, sabe? Léo, eu dou glória a Deus à minha atual igreja, né? Pastor Luciano, Pastor Isomar, se vocês estiverem assistindo, um abraço para vocês. É que assim que eu descobri, né, o diagnóstico e testemunhei também, o meu pastor, ele fez um ato que eu achei muito legal, achei considerável, sabe? Ele comunicou aos músicos para que baixassem o som em respeito ao Brian, né? Hoje, na minha igreja, pelo que eu saiba, né, só o Brian ali, por enquanto, é diagnosticado. Não tem conhecimento se alguma outra criança é ou ainda não diagnosticada. Mas eu achei essa atitude louvável. Então, assim, o simples fato de abaixar um pouco, sabe, o som, já vai ajudar muito. O Brian também usa um abafador, né, anti-ruído, que reduz o ruído. E isso ajudou muito também. Pode falar, gente. Não, só essa questão mesmo do barulho, né, da igreja.
Então, e aí, ô Júlio, é muito importante isso, e aí já trazendo uma outra pergunta para você que eu já iria fazer, de fato, na sua apresentação, era o que te sinalizou em relação ao Brian, que viesse a você, assim, a investigar o diagnóstico do Sim. Brian, né? Qual foi o nível de suporte também que você teve? Já adiantando mais uma pergunta já também. Quando foi isso? Porque é muito importante você trazer isso, porque existem ainda, infelizmente, os pais que ainda têm esse bloqueio, né? E Sim. já eu vou complementar com uma outra situação. Então, desde a creche, né, as tias que cuidavam lá das crianças chegavam para mim e falavam: Júlio, olha, o Brian não tá querendo interagir com outras crianças e ele não quer pintar. Isso eu já achei esquisito, porque criança ama pintar, né? Criança gosta de estar pintando, de estar colorido. E o Brian não gostava. Ele ficava. Uma das frases que a tia da creche lá usou, que ele fica no mundinho dele, né? E ela já falou isso pra mim, só que em dado momento eu ainda não tinha o entendimento que poderia ser o transtorno, né, do espectro autista. E aí passou-se um tempo, o Brian foi crescendo. Quando ele tinha 3 anos, os sintomas, as características começaram a ficar um pouco mais evidentes, como autoagressão. Ele se autoagredia muito, mas não era uma pirraça, entre aspas, qualquer. Era autoagressão a ponto de se machucar mesmo, sabe? E também notei que ele não gostava que a gente cantasse ou dançasse perto dele, ele ficava muito irritado. Não gostava que cantasse parabéns para ele. E a questão do ruído, ele se sentia muito incomodado com altos ruídos, né? E aí também foi nesse tempo da igreja também, que ele ficava muito agitado. Cabelo, era uma luta para cortar. Hoje essa luta tá mais branda, posso dizer, né? Porque eu tive que aprender a cortar cabelo em casa para poder estar cortando. Mas era assim, um pavor. E no barbeiro era um pavor. Até que eu comecei a pesquisar o que poderia ser, né? Conversei com a minha mãe, olha, filha, eu também já tenho notado, mas eu não sabia como chegar para você e falar que poderia ser o autismo, né? Eu não, mãe, mas eu também tô descobrindo isso, é um mundo novo, né? Que a gente conhece e assim eu fui pesquisando conhecimento. A questão do suporte foi muito difícil, Léo. Suporte mesmo familiar, eu sempre tive apoio familiar, né? Agora, a questão de laudo, a questão do processo de fechar o laudo, né? Foi muito difícil, foi muito desgastante, cansativo, como é, né, para as mães. Nesse processo, eu tive muitos problemas emocionais, tive crise de ansiedade, tive depressão, eu fiquei muito mal. E aí, nessa ânsia de buscar um laudo, porque tudo é com laudo, para você conseguir a mediação, para você conseguir os tratamentos. Então, até que esse laudo feche, uma mãe sofre e sofre muito, muito. Porque a pior coisa que tem é você ver que o seu filho tá com algum problema e você não conseguir fazer muita coisa, porque Não depender só de você. cá para nós, né? O SUS, a gente sabe que é complicado, né? E aí eu fechei um plano de saúde para ele e fui atrás. Só que assim, foi muito pesaroso essa parte, foi muito devagar. Entra a questão também de alguns pediatras, né? Um jogarem para o outro sem nenhum norte ali, sem algo concreto, e a gente fica sem saber o que fazer. E nesse período eu fiquei mal. Eu fiquei mal, e aí comecei a ter compulsão alimentar, ansiedade, depressão. E aí eu tive que fazer uma pausa. Essa pausa foi necessária para que eu me cuidasse, me restabelecesse, para depois continuar a busca do laudo. E foi isso. Suporte familiar sempre tive, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Infelizmente, muitas mães não têm, né? E a gente imagina a pressão psicológica que eu tendo rede de apoio, eu passei sim dificuldade. Imagina para quem não teve, né? Quem não tem. Então, por isso que os índices de depressão, né, entre mães atípicas também é alto. Precisam de cuidados, precisa ser cuidada quem cuida. E você, mãe ou pai, o responsável atípico, cuide-se também de você. Porque para você correr atrás e cuidar de alguém, você tem que estar sã.
corpo sã, mente sã, sabe? Espírito sã, porque afeta tudo. Afeta tudo, a falta de resposta, você querer tratar a sua criança, mas não tem um laudo fechado, e também tem a sensação do descrédito, Léo, depois. Porque depois que você consegue tudo, vem aquela sensação dentro de você assim, nossa, será que eu tô ficando louca? Será que realmente meu filho tem isso? Ou a impreensão minha? Vem aquela sensação de descrédito. Será que Sim. não estão acreditando em mim? Sabe? Então, assim, são muitas camadas, muitas coisas que precisam ser observadas. E é isso, Léo. É isso. E assim, Júlia, já adiantando uma outra pergunta também, que eu ia te fazer mais à frente, mas já adiantando. E a tua realidade hoje, com a rede pública em si? O Brian, ele tem acesso à mediadora para ele? Como é que está essa sala assim, a sala de recursos em si e a rede pública? Qual é a tua realidade hoje? Então, o Brian, ele faz os tratamentos dele, né, pelo plano de saúde. A questão da escola, graças a Deus, eu consegui uma escola boa para ele, pública, que hoje ele tem a mediadora dele, né? Tem a salinha de recursos também na escola. E graças ao bom Deus, a gente tem, né, na escola. Só que assim, não são todas as escolas que estão Sim. preparadas, que têm o suporte. Sim. Deus foi bom na minha vida e eu consegui Graças a Deus. colocar ele lá. Mas hoje o Brian, graças a Deus, ele progrediu muito. Ele foi diagnosticado nível 2 de suporte. E hoje ele toma as medicações. Está em transição da clínica da terapia, né? Que até isso são vagas, você tem que esperar. Mas as terapias ajudaram muito. Em casa também, porque tem mãe que quando leva a criança para terapia, acha que os terapeutas vão fazer milagre, né? Que a psicóloga vai fazer milagre, e não dá suporte em casa. Não senta com a criança, não conversa, é tela o tempo todo, é má alimentação, é privação de sono. Então, a escola não faz milagre, as terapias não faz milagre. É tudo um quebra-cabeça, né? Uma conjunção, escola, casa, terapia, para a evolução da criança. Sim. Porque a maior interessada no progresso da criança são os pais, Sim. né? Dali para a sociedade. Então, assim, eu acho muito importante estar enfatizando isso também. Eu sei que não é fácil. Gente, é um desafio no dia a dia, no cuidado, é tanta coisa para ajustar, é terapia, é o esporte que tem que colocar, é a medicação. E quando acaba a medicação também, eu já liguei para a fábrica, eu já tive, né? Já aconteceu isso de eu ter que ligar para a fábrica, olha, o remédio, vocês não estão fabricando. Porque ele se deu bem com o remédio, Sim. e aí, para não ficar trocando, né? Porque até isso a gente tem que observar, Sim. né? É algo que vai de criança para criança, mas enfim. Então, terapia sozinha não faz milagre, né? É isso. Doutora, já que nós estamos falando sobre isso, qual a importância dos pais? Os pais da criança típica, o que ela precisa fazer, os pais precisam fazer e adaptar. E também, né, os pais das crianças não atípicas. Porque tem muitos problemas, né, doutora? Se você quiser também trazer Boa alguns pergunta. casos de alguns problemas. Essa pergunta não estava no script, mas já que a Júlia Excelente falando, pergunta, me veio excelente essa... pergunta. Como a gente já citou, né, os pais não estão preparados, nós não estamos, a sociedade não está preparada para essa criança. Sim. E quando eu estava falando era do abafador, a igreja poderia ter abafadores, Sim. sabe? Reserva, como tem isso aqui em alguns aeroportos fora do país, porque veio de lá, né, veio de fora. Então, ter disponibilidade para essas crianças, até para criar um conforto melhor também para os pais. Os pais, eles precisam, primeiro, receber o diagnóstico. O que ela falou de depressão, de ansiedade, isso é muito comum entre os pais. A gente já recebe na clínica aquele pai assim, aquela mãe, com uma cara de cansada que dá vontade de você pegar a criança dela, deixar com alguém e cuidar dela. As mães chegam muito... Às vezes a mãe ela nem percebe que ela foi de pijama. Já teve dia da mãe chegar de pijama. Ela não ter se percebido o cabelo, sabe? Você tá de pijama? Tô. Ai, o horário. Perdi o horário. E ela foi de pijama. Então, assim, essa mãe precisa ser cuidada, essa família precisa ser amparada, acolhida. E aí, descobriu, colocou seu filho na terapia, eu tinha paz, que a terapia era no 6º andar e do pai era no 8º, porque a mãe falou que não ia fazer. Mas o pai falou, eu vou fazer, senão eu vou abandonar eles.
eu preciso de ajuda. Falei, procura a terapeuta lá no 8º, que o adulto é lá em cima. E ele falava, ó, se eu não chegar a tempo, você segura ele aí para mim, porque eu vou para terapia. Ele ia todo feliz. E a mãe resolveu não fazer. Isso não é normal. Geralmente é mais esperado que a mulher faça. Ou a família, o ideal mesmo seria que todo mundo fizesse. Então, para você ter esse apoio, porque você não se pira mesmo. Você É se verdade. culpa, você não dá conta, a gente não dá conta de tudo aquilo ali. Ah, mas meu filho está na terapia, está fazendo 4, 5 terapias. Mas se você não estiver bem, você vai desmontar. É Você verdade. é esse pilar, né? A mulher é esse pilar. Se ela não conseguir segurar, então o ideal é que você procure ajuda, de preferência uma terapia familiar, seria muito bom. E não tem que se cuidar, não deixar passar assim, descobri o diagnóstico, agora eu vou correr atrás, porque ela ficou, eu acredito, você que está aqui do meu ladinho. Ela ficou muito sobrecarregada porque ela não tinha esse apoio, que de repente, se ela tivesse já em terapia, ela conseguiria passar melhor. Uhum. Né? Então é bem. É a importância do É que a Jaqueline muito falou, né, Jaque? importante. Sobre a importância dos pais, né, Jaqueline? Sim, E já estendendo esse assunto para você também. É, Os pais, eles assim, terem essa importância de entender o... sim, assim como a Tati falou, e a Júlia também falou, né? Sim, o caso da Júlia até é uma aceitação, né? sim, Que de fato, primeiro, é uma aceitação. Léo, essa parte da aceitação é muito difícil. Não, a família não vai dar abertura nenhuma se primeiro a família não aceitar Entendi. que a família não é uma criança típica, é a família típica. sim. Então, ali é o primeiro passo, né? Para a escola ter uma abertura, para psicóloga ter abertura, para psicopedagoga ter uma abertura, o neuro ter uma abertura, porque às vezes a mãe está com diagnóstico e ainda assim ela não está acreditando. Então é um trabalho em conjunto. A Julie falou sobre o quebra-cabeça e de fato, né, o símbolo Sim. do autismo, ele é um quebra-cabeça, porque não é só uma área. Uhum. Ela falou sobre os terapeutas não fazerem milagre e eu vou trazer para a escola. A escola também não faz milagre. E como a creche é um período integral, e a essa situação ainda, porque a criança não fica só 4 horas, a criança fica 8, a criança fica 12 horas ali com a nossa equipe, né? Então, a gente vê que é uma aceitação que precisa vir, precisa procurar ajuda, né? A culpa é muitas das vezes a mãe para a vida. A criança muitas vezes sai da escola 3 horas da tarde para ir para terapia. Sim. Tem criança que vai para terapia e volta. Sim. Então, a família é uma outra rotina. Quando você descobre um diagnóstico que precisa ter um acompanhamento com terapias, alguém da família vai parar, vai interromper ali, ou vai aprender a conviver com as terapias, porque em muitos casos é para a vida toda. Sim. Nós temos um laudo recentemente que a criança vai fazer continuamente. Sim. Então, É uma deficiência mental permanente. E ele colocou, se a gente coloca algo de repente que foge, o psicólogo, o psicopedagogo, quando ele vai fazer um parecer, ele tem todo um cuidado, ele vai pegar lá no DSM-5, para colocar ali, o transtorno é esse, aí você explica com o maior cuidado. Mas um médico, ele colocou, um neurologista, psiquiatra, agora que ele está se cuidando, né? Ele colocou que é permanente, deficiência mental permanente, com terapia para sempre. E tem um outro que ainda veio assim, sem cura, né? Um outro que a gente recebeu. E assim, impacta você, né? Porque você mexe na fé do outro. Tá escrito lá, sem cura. Eu vou estar com essa mãe amanhã. Então, assim, sem cura é muito. Imagina, para você receber aquilo ali, mexeu em muita coisa. Sim. Tem um caso lá também nosso que nós precisamos chamar essa mãe várias vezes e essa criança tem quatro especialistas, né, que ela passou e não fechou. Então cada um deu um negócio, né? Cada um deu um CID, outro deu outro CID e a gente ali, não, a gente precisa. Sim. Porque não tem um que ela fez a avaliação, são 16 páginas. E aí falou e não falaram nada. Hoje também as clínicas terapêuticas, não tô aqui, né, para receber haters Sim, na internet, né, mas, assim, muitas precisam entrar em contato com a escola, Sim. ou a escola ter esse acesso com a equipe multidisciplinar da Sim. criança, porque às vezes a criança na terapia, que é 40, 50 minutos, é uma Sim. criança. Sim. Mas na escola em que ele fica um período de 6 horas, ele é Exato. totalmente Exato. diferente. Exato. E quando tem essa troca, a gente envia vídeo.
para a equipe multidisciplinar da criança. Sim. De fato, mostra a socialização dele com as outras crianças da turma, se há essa socialização, se não há. E aí a equipe fica, mas ele faz isso na escola? Isso aí. Mas ele faz isso na escola? Isso aí. E também da equipe lá, o que tá trabalhando com ele? A gente está trabalhando massinha de modelar, tô dando um exemplo, né? Para trabalhar a ansiedade. Então, a escola vai ter também essa base para que a gente continue o trabalho. Porque muitas das vezes as terapias são 3 vezes, 2 vezes na semana. Só que a criança vai para a escola todos os dias. Sim. E aí as tias da escola também precisam dessa preparação. O que está sendo feito? Nós recebemos uma aluna uma vez que a fono passou alguns exercícios para casa. E a mãe trouxe os exercícios que era para fazer em casa, trouxe para fazer na escola. Sim. Porque a criança ficava 12 horas. Sim. Ela falou, tia Jaque, como é que eu vou fazer com a minha filha? O que a fono tá pedindo. Aí lá a gente ficava com a criança, soprando canudinho, fazendo bolinha de sabão na água, soprando canudinho, para poder, né, trabalhar a fase, né, a parte linguística da criança. E ali a escola conciliou. Então, assim, quando fecha esse quebra-cabeça, de fato, é caminho certo para que a criança tenha o melhor para si. Sim. Como a Tati falou, que mexe na fé do outro quando realmente Sim. vem num diagnóstico, não tem Sim. cura. Isso abala até a nossa equipe. Sim. Porque parece que a gente está tentando, está se esforçando, a gente está dando toda a base para a família. Mas pode não ter cura diante de um diagnóstico médico. Mas avanços, eu Sim. acredito que a gente possa ter. Tem sim. É. O meu filho, desculpa te cortar, falou sobre avanços, né? E tem que pegar a deixa, que é muito assunto. É. Mas o meu filho, ele progrediu muito, muito. Ele era uma criança que ele não era muito sociável. Hoje em dia, ele tá tão sociável que eu tenho que dar um fecho nesse, senão ele vai querer abraçar todo mundo na rua. Então, assim, gente, a criança autista é uma criança incrível. Verdade. Muitas delas também têm superdotações. Olha que interessante. A gente pode explorar esse lado da criança, observar a criança, o que ela tem tendência. Tem autistas que são gênios na matemática. O meu filho é muito bom em matemática. Agora, um dom que o meu filho tem é bateria. Ele foi autodidata, ele é baterista. Aí, o que eu fiz, né, dentro das minhas condições, eu comprei uma bateria, né, bateria de verdade mesmo, profissional, coloquei no quarto dele, olha a loucura. Mas ele aprendeu sozinho. E isso também entra um pouco na parte terapêutica, né? O que a criança gosta de fazer? Quais são as inclinações dela? Gosta de matemática? Vamos inventar um campeonato de matemática. A criança vai adorar aquilo ali. Sim. Isso estimula muito. Aí, no caso do meu filho, eu, claro, né? Fico lá em casa, às vezes, maluquinha, porque a bateria dele lá e ele pá, mas eu tô dando glória a Deus, porque foi uma estratégia que eu também tive, né? E assim, me empenhei para que aquilo ali acontecesse. Então, assim, as crianças autistas, elas têm habilidades, assim, incríveis. E basta a gente explorar, né? Pegar o que ele mais gosta de fazer, ou ela mais gosta de fazer, e explorar. E isso é muito legal. Isso é muito importante. E, doutora, eu sei que nós já falamos aqui que, de fato, tem N sinais diferentes que as crianças podem apresentar. Sim. Nós estamos falando sobre a ignorância dos pais, de falta de conhecimento no assunto. E eu creio que o que eu vou perguntar agora possa esclarecer muitos pais que ainda têm dúvidas em relação aos seus filhos ou alguém da família. Quais são, assim, os sinais que geralmente são os principais, podemos dizer assim, ou que a senhora está mais acostumada a receber, assim? A questão do principal, acho que a gente fecha muito, né? Porque uns... Então, como a gente falou do barulho, Sim. tem crianças com autismo que não se incomodam com barulho, texturas. A gente tem lá crianças que não conseguem mesmo, há um sofrimento nela, e de repente na areia de modelar, na massinha, na tinta, elas têm, realmente há um sofrimento. Então você vai percebendo isso. Já outras texturas não, a gente tem uma caixa lá que a gente faz esses testes, né, com eles. Alguns eles, não sei o seu, mas eles amam aquele Poppet, né? Eles gosto. amam. Eu também tenho uma esticar lá, tipo uma cobrinha, né? Que é muito gostosinha de pegar, eles gostam também. Slime? Não é slime, não, ele é durinho. É durinho, eles gostam, Eu comprei até fora e veio. Eles amam, eu comprei 2, só tenho uma, porque eles vão levando para casa. E é bem legal, assim, é uma coisa que eles gostam, que eles curtem bastante.
e você vai testando com ela. Às vezes, só dela olhar para a massinha ou para o slime, ela já fica apavorada. Você nem encostou nela, ou areia de modelar. Você nem encostou e ela já fica apavorada. Então, não tem, assim, os principais, mas você Sim. vai sentindo a criança. Tem criança que não consegue nem na areia da praia, ela não consegue colocar, né? Você não consegue levar, porque ela vai gritar, vai ficar apavorada mesmo. Etiquetas, né? Uma coisa Sim, meu muito filho- importante, etiqueta. Essa questão do sensorial, né? Isso. O uniforme escolar, ele tem bolsos, né? E Uhum. meu filho, bolsos mesmo, em Sim, geral, de sim, calças. sim. Ele tinha muito nervoso, muita aversão, mas hoje ele já tá melhor, já deu uma progredida, uma evoluída. Falando do assunto de progressão ainda, uma progressão recente que meu filho fez, que eu fiquei assim, da primeira vez até chorei, porque cada progressão para uma mãe é uma vitória. Gente, isso é maravilhoso. É indescritível. É cantar. Ele não gostava de cantar de jeito nenhum, e nem que ninguém cantasse do lado dele, né? Ele sempre gostou, assim, de tocar. Mas de cantar, não. E aí, agora ele tá cantou uma musiquinha pra mim. Aí, da primeira vez que ele cantou, eu já fiquei tão feliz que eu faço parte de vários grupos lá, típicos do WhatsApp, né? Aí eu gravei um vídeo lá, meninas, meu filho cantou. E é legal, é interessante que uma vai trocando experiência com a outra, né? E as vitórias, as pequenas vitórias. Meu filho cantou, olha, parece uma coisa tão simples para uma maternidade Sim. típica, mas que para nós é Faz uma toda a grande diferença, vitória, sim, faz né? toda a diferença. Hoje, inclusive, hoje, né, a gente recebeu uma notícia de um aluno da nossa creche que ele só come uva e morango. E hoje a tia deu um potinho de tangerina. E ele comeu o potinho inteiro. Mas a notícia percorreu pra todo mundo na creche, todas as tias. Não vou falar o nome, né? O fulano comeu tangerina, fulano comeu tangerina. Assim, a alegria, imagina de uma mãe, né? Então, assim, imagina da equipe. De ver Aí, a mas imagina a progressão. mãe. Sim. Com a progressão, a criança que, pra você ver, a sensibilidade até em frutas, né? Sim, O sim. paladar, tudo é diferente. É. Mas na creche, muitas das vezes, é a questão sonora, a questão do olhar, a criança não te olha. Você chama a criança, tá olhando pro alto, né? Então, olhando para alguns pontos que não são específicos. Às vezes a televisão tá ligada, mas a criança tá olhando para um outro. Então, assim, na creche, que é a primeira entrada, assim como foi do filho da Júlia, né? Como a tia falou, né? Ali a gente consegue fazer algumas avaliações, a gente consegue olhar e, mãezinha, procura um neuro, procura um pediatra, estamos aqui, se precisar de um relatório, porque ali, de fato, a gente faz atividades com espelho, a criança não olha para o espelho. Então, são alguns sinais, entre outros, mas que a gente começa a ver que a mãe pode procurar uma ajuda, Sim. né? Eu acho que, fora. assim, na minha ignorância, por falta de conhecimento, pelo que a gente está conversando aqui, talvez seja dúvida de algumas pessoas que nos assistem, nós não temos os principais sinais. Mas Sim, podemos dizer que talvez seja os sinais daquilo que foge da normalidade das crianças. Sim. É por aí, doutor? Por aí. Exato. Acho que a palavra normalidade, o pessoal aí da psicologia vai pegar um pouquinho a gente, porque... Mas, enfim, o que foge daquilo, do esperado... Do padrão. Da fase do desenvolvimento... Padrão também vão pegar a gente. Mas que foge da fase do desenvolvimento, que aí Isso. fica, né? Porque, assim, nós temos uma lá, que não tive falar o nome, que ela já fixa na TV. Ela fica ali, ó, coladinha, que quando eu chego... Fica coladinha, que quando eu chego à sala, eu às vezes falo com as meninas, ela fica sempre assim, Tati. Ela cola e fica ali, não pode tirar, não. Mas ela tá muito próxima, mas não dá. Aí chamei o nome, ela virou e me abraçou. Falei, então tem jeito. Quando eu chamei o nome, ela virou e veio, tem jeito. Então, às vezes é o contrário, né? Enquanto uns ficam aéreos, ela foca ali e fica parada. Então, não tem como, principais, mas você observar o que foge daquela fase do desenvolvimento, que aquela criança está na contramão. Sim. Tá? Até porque, Léo... Tua palavra aí. Até porque, Léo, se a gente for ver, ninguém é normal, né? Não, A gente tem um negocinho, que não é Todo explicado mundo, ainda. melhor não procurar. Qual é a placa do meu carro, Tati? A placa do meu carro é TDAH. Aí eu brinquei com ela sem conhecer o carro novo. Aí ela foi, você viu minha placa? Eu falei, não. E a minha placa... Porque, de fato, depois de adulto, se a gente fosse fazer, né?
talvez uma Vou te dar investigação uma da escala. nossa Vou te dar uma vida. escala. Nós, de fato, teríamos. Você brincou aqui, né? Quem Sim. tem TDAH. Só que não somos. Eu, por exemplo, nunca procurei um diagnóstico. Não, mas... Né? Eu sou Mas- hiperativa, eu sou ligada no 220, a minha mente não desliga à noite. Sim. Né? Quem é Jaqueline Horta? Não desliga de madrugada. Eu trabalho melhor de madrugada do que de dia. Somos dois. Isso, às 2 horas da manhã eu tô digitando, mandando texto pro meu filmmaker, Douglas, com ideias e propósito, porque é a hora que a casa tá em silêncio, Sim. mas a minha mente não desligou. Sim. Então, assim, se eu fosse de fato, então, como a Tati falou, não existe o normal. Mas alguns Sim. estão aí na contramão, né? Sim, isso aí. É isso, Então, né? Eu acho que a gente achou a palavra certa, na É contramão. isso, na Porque contramão. quando eu quis dizer do normal, é porque Sim. quando você faz uma atividade em grupo com crianças, é natural, às vezes, você ver uma criança que não queira. Aí você, tudo bem, não tem como carimbar que possa ser. Mas aí você faz uma outra atividade, né, doutora? É o que a senhora falou. A senhora vai fazendo outras atividades e vai vendo que já não é bem quanto as outras crianças, né? E a Julie falou algo importante que eu acho que isso como escola, eu preciso alertar. Sim. Não faça comparações. Por exemplo, eu vi que ela falou, participa de grupos, né? Só que quando a mãe chega para conversar com a outra mãe, não faça essa comparação. Mas o meu filho já tá com 2 anos, mas meu filho ainda não faz isso, mas ele não faz aquilo. E isso é muito ruim, porque a mãe chega na escola, meu filho ainda não tá lendo. Mas meu filho ainda não tá pegando a colher como tem que pegar. Só um exemplo, né? E essa comparação é muito ruim, é frustrante. Então, claro que você procura, né? Você faz uma análise ali, poxa, 2 anos, o que tá dentro da área do desenvolvimento de 2 anos? E aí você vai ver qual é o campo da criança. Meu filho ainda não atingiu esse campo Sim. do ler, Sim. do escrever. E aí é bom que se investigue. Sim. Mas a comparação, na verdade, até pra gente adulto, a comparação é ruim. Sim. Você imagina pra uma criança. Por que você ainda não faz o que fulano faz? É. Por que você não tá lendo como fulano tá lendo? E aí a cobrança às vezes vem na escola, né? Sim. E a gente vem a frase antiga. Cada criança tem, de fato, o seu tempo. A gente pode ajudar, auxiliar para acelerar algumas coisas que, na verdade, a tecnologia tá aí para isso. As crianças não sabem escrever, mas eles sabem falar no microfone do YouTube, né? Sim. Eles sabem falar, né? Se expressar de outras formas. Mas cada criança, de fato, a gente ainda cai nas coisas antigas. Sim. Cada criança tem o seu E tempo. Jaque, é importante também dizer que autismo não tem cara e que por ser um espectro, não necessariamente uma criança vai ter as mesmas características das Sim. outras crianças. É tudo muito único para cada criança, né? Às vezes a pessoa olha assim uma criança que talvez não tenha uma característica muito aparente, né? Nossa, mas aquela criança ali não tem autismo, não. Ué, mas como você convive com a criança, você sabe o que os pais, né, os professores, você sabe como que é o dia a dia dessa criança. Então, assim, autismo não tem cara. E um espectro é isso, né? Não necessariamente uma coisa que o João tem, que a Maria vai ter. Não é um padrão. E é importante tudo isso ser falado, porque tem os dois lados, né, dessa versão. Porque, de fato, não tem como você ter uma... Não existe uma fórmula exata para você seguir os passo a passos para identificar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem situações que, às vezes... Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui. Em alguns locais, assim, que já fomos, eu e minha esposa já fomos, e da gente presenciar crianças que você consegue não... evidenciar 100%, mas você vê que tem uma certa dificuldade numa fala, além do normal, que vai na contramão do tempo, e aí que às vezes pode parecer que, não, mas é porque, de repente, na escola não aprendeu adequadamente a falar, ali, a ler, e aí começa a ter aquela, digamos assim, afrouxar um pouco. Tem essa preocupação dos pais, né, doutora? Os pais, eles têm que estar atentos aos detalhes ao tempo inteiro. Por mais que não tenha, assim, uma fórmula exata dos detalhes. Não é isso? Sim.
Acontece às vezes, quando sai o diagnóstico, isso que você falou, às vezes os pais ficam até mais tranquilos, por sair o diagnóstico, eu vou conseguir as terapias, eu vou conseguir na escola um mediador, mas alguns pais não trabalham junto com a gente. Acontece, né? Eu tenho a terapia, eu tenho a escola, e você precisa, às vezes, desse feedback dos pais. Você precisa saber como que essa criança está em casa, como você tem trabalhado com ela, trazer os terapeutas também. Quando eu falei do laudo dessa criança aqui, com 4 investigações e com 16 e não saiu porque foi dentro da fala da mãe. E a gente fica assim, meio como chato, né? Vamos lá, ver de novo, aí agora saiu. Agora saiu o diagnóstico. Por quê? Levou um relatório da escola, um relatório, né, que nós fizemos lá, ela pediu, manda bem detalhado para ver se esse laudo sai. Será que antes isso aconteceu? Não sei, mas pelo menos dessa vez ela levou e ela conseguiu o diagnóstico. Sim. Então, assim, saiu, dá aquela respirada, mas não deixa fechar, não. Vamos trabalhar junto, em prol dessa qualidade de vida, né? Dessa criança poder até conseguir desenvolver com qualidade de vida mesmo, né? Melhor e saudável, com a mente saudável, e a família também estando saudável. Porque se a criança está bem, a família estará bem, né? Léo, eu queria fazer só uma abertura aqui, que eu acho que é muito de extrema importância, porque, na verdade, a gente só procura aquele assunto quando a gente passa, ou se a gente tem algum parente naquela situação. A gente vamos falar de obesidade. Eu vou procurar no YouTube sobre obesidade se eu tô obesa, se eu tenho alguém na minha família que tá quase morrendo, eu vou procurar sobre obesidade. E o que esse assunto, esse quadro aqui é importantíssimo hoje para falar do autismo, entre outros transtornos, né, que pode ser citado aqui, mas não só para famílias que tem alguém que tem algum autista na família, que tem, né, alguma criança ou algum adulto com transtorno. Isso aqui, na verdade, é de assunto de conhecimento para todos. Né? Então, assim, eu vou assistir esse quadro porque tá falando do autismo, porque eu tenho um primo. Não, acho que, de fato, seria assunto para todos, né? Não só para quem tem. Então, claro que eu vou compartilhar o máximo que eu puder, né, com mães, que com certeza, né, é de assuntos para, enfim, famílias e famílias. Tá? Até porque a inclusão é importantíssima. Na escola, vou falar como creche, as crianças são extremamente inclusivas. Sim. As crianças são eles. Nós temos uma aluna que tem algumas até rigidez no corpo. As crianças ajudam ela a subir no brinquedo. As crianças cuidam dela. E assim, o amor que as crianças têm por aquela aluna. São melhores preparados que os adultos. Olha, Léo, sem comparação. E a frase que eles falaram pra mim, na verdade, esses dias pra tias. Tia, ele não é autista, ele é artista. Olha, aquilo ficou no meu coração. E não foi, Tati? Ele não é autista, ele é artista. Então, assim, eles trocaram a palavra e, de fato, a gente ficou todo mundo assim, ai, que lindo. Porque as crianças estão bem mais preparadas que nós para lidar com eles, né? Eles não conseguem olhar esse diferente, né? Tem uma criança lá, assim, um aluno, que é o aluno nota 10... E ele é nota 10 mesmo, assim, em relação a comportamento, não só nota, mas como ele olha essa menina, né? Como ele agrega, ele vai trazendo todo mundo com ele. Porque como ele é uma criança que é assim, aquela criança fofa da sala, acaba todo mundo gostando também da criança e trazendo para perto também por causa dele, né? Como também tem alunos que podem ter que também podem lidar de outra forma, como uma forma de ser um pouco mais agressivo, né? E a gente conscientizar a turma. Porque às vezes a gente não sabe se a criança vai abraçar ou se a criança vai apertar. E, assim, quem está do lado é a coisa do momento. A profissional que está do lado, né? A mediadora, ou até mesmo a professora da sala, a tia da creche da sala, ela tem que estar. É muito rápido. É um raciocínio muito rápido que elas precisam ter. Porque, de fato, você não sabe se a criança vai dar um abraço. Se vai dar uma mordida, se vai dar um apertão. Então, mas as crianças da sala, não pode correr deles, não. Não pode. Não. A gente instrui que ele tá ali pra socializar. Vai dar um abraço? Aí, às vezes, as crianças ficam assim, ó, durinha. Quando ele vem abraçar. Não, cadê o abraço do amigo? Então, a gente precisa fazer isso. Como adulto, né? Abraça o amigo. Meu amigo tá vindo te abraçar. As crianças assim, ó, com medo de que talvez o que vai acontecer. Mas a escola tá ali pra fazer por isso a palavra mediadora. Tá pra fazer essa mediação. Não pode ter medo do amigo, não pode ter medo de perto de chegar, não pode ficar com medo de chegar. Não pode
ficar com medo de brincar com aquela criança. Porque às vezes realmente a criança tá no mundinho dela, né? Mas as outras crianças precisam chegar. Coloca pra brincar junto, vão brincar de Lego, bota o Lego com 2, 3 crianças juntos. Ainda que ele tá montando o bloquinho dele ali no mundo dele, mas um amigo tá pegando o bloco, o outro tá pegando, você vai começando a socializar. interagindo. Exatamente. Eu queria falar do suporte, né? Pegando esse gancho dela, porque a gente tem lá na turma criança no suporte 1 e essa outra criança que está no suporte 2 e tem comorbidades. Então, ele vai agir de uma forma diferente daquela criança suporte 1. Dentro da mesma sala. Enquanto tem uma que é mais carinhosinha, embora tenha rigidez, o outro já não é tão receptivo. Então, é uma criança que tem autismo e tem mais comprometimentos. E aí é um desafio também para a professora, para a mediadora e para os colegas que estão juntos ali para conviver com isso. Porque essa criança, ela vem, que às vezes, para explicar isso, né? Por que que ele age dessa forma? Às vezes acontece, né? Sim. Por que não quer meu abraço? Por que está agindo dessa forma? E por que que a outra, que também é diferente, deixa de te abraçar? Sim. Não, eu vou ser até mais ousado em dizer isso. E aí podem bater, tá? Podem bater no apresentador. Tô brincando, gente. Não bate não, tenha misericórdia. Eu vou ser mais ousado em falar que, na verdade, essa conscientização que nós estamos falando aqui desde o início do programa, eu vou ser até mais ousado em dizer que é mais para os pais não atípicos do que propriamente para os pais atípicos. Sim, Exatamente. Porque se você for parar para analisar, até os pais que são atípicos hoje, em alguns casos é porque, em alguns casos não, em 90% dos casos, é porque tem essa falta de informação dentro dos pais não atípicos. Sim. E aí quando ele entende que ele passou a ser um pai atípico, aquele é o fim do mundo. Então, se a gente for parar para analisar, essa conscientização aqui, óbvio, serve para os pais que são atípicos, que estão passando, tentando assimilar o período, o processo que é de assimilar mesmo, como a Júlia acabou de falar aqui há pouco tempo. Mas eu vou ser mais ousado. É mais para os pais não atípicos. Porque a sociedade está criando isso. De que o autismo é algo, nossa, acabou, meu Deus, e agora o que vai ser da vida do meu filho, da minha vida? Eu orei pedir tanto a Deus para que fosse um filho saudável. Eu já escutei vocês falarem isso. Sim. É triste a realidade, né? Sim. Imagina como é para uma mãe, né, uma criança autista, quando desregula na rua, né, ou em qualquer lugar público, Sim. a mãe ou o pai ou o responsável que tiver com a criança ter que lidar com a situação de acalmar, acalentar aquela criança e lidar com os olhares de julgamento. Eu já passei por isso, gente. Sim. E assim, é muito difícil. A nossa cabeça já tá a mil, né? A gente tem que dar um jeito ali em qualquer lugar de acalmar aquela criança, de abraçar, de acolher. E é por isso que eu não julgo, nunca julguei, né? Porventura, se eu ver algum caso desse na rua. Porque tem pessoas que criticam. Sim. Olha só, olha ali a criança fazendo o soube que quer com a educar. mãe, não sabe educar. E não é bem assim, gente, é muito doloroso. Por trás dessa cena, é muito doloroso para uma mãe, para um responsável, né, que seja, que está ali para conduzir aquela situação. Porque você também não pode se alterar. É uma situação que você tem que ter sangue frio, controle emocional, né? Por isso a importância de estarmos bem, de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Não somente com terapia, lógico que terapia é importantíssimo, mas você melhorar a sua alimentação, você se exercitar, ter um tempinho para você, gente, isso é sagrado, para você poder cuidar de alguém e estando numa situação dessa, você tem que estar muito equilibrado. Eu sei que é cansativo, correria de mãe levando para a escola, tem muitas mães que trabalham fora também, então assim, muita coisa para conciliar, mas cuide de você, tira uma horinha ali, faz uma caminhada, faz um exercício em casa, essas coisas já ajudam muito. Porque você tem que ter um equilíbrio emocional para saber lidar com aquela situação ali. E é muito difícil, Léo, eu já passei por isso, sabe? Em lugares Tem muito alguma experiência, movimentados. Júlia, que você queira contar, assim, que... Olha, uma das mais recentes, né? Eu, em Santa Cruz, no centro de Santa Cruz, desse dia eu tava com a minha mãe, né? E o Brian viu um determinado brinquedo. E aí eu disse que não compraria naquele momento. E ele desregulou. Mas desregulou de uma forma que, assim, se jogou no chão. Fez, né, assim, aquela movimentação, né?
E as pessoas passaram e olharam. A minha mãe, ela ficou com o coração partido, porque desse jeito ela nunca presenciou, estando comigo ali. Mas, graças a Deus, eu tive ela ali também para me dar um suporte. E eu já tô acostumada, né, a lidar com essa situação. Essa situação tem um tempo. Foi a mais recente, mas tem um tempo. Mas hoje o Brian não desregula com tanta facilidade mais. Mas assim, a gente que é mãe, a gente já se caleja, a gente sabe, a gente prevê, né, alguns momentos ali de antemão. Mas assim, foi muito difícil. Me marcou assim também, sabe? Sim. Porque eu vi a minha mãe, me marcou mais de eu ver a minha mãe, tadinha, ali sem saber o que fazer. Mãe, tá vendo? É assim. Porque até então, assim, presencialmente, assim, daquela escala, daquele jeito dele se jogar no chão e se autoagredir, né? Ela viu e ela ficou muito, assim, muito triste e sem saber o que fazer. Mas eu contornei a situação ali, consegui contornar. Mas, assim, não foi fácil, né? Nunca é fácil. Sim. E a senhora, doutora, tem alguma experiência que você queira trazer? Tem uma assim que às vezes você tá com uma criança no consultório e você tem uma sala ampla, aí a dona da clínica diz, olha, a partir de hoje essa sala vai ser do profissional tal, porque eu vou botar aqui casulo, vou botar um monte de coisa aqui, você vai ter que sair. Aí eu falei, vou para onde? Vai para uma outra sala que tem uma cabine também da fono ali, uma salinha, sabe, pequenininha, e a criança não estava acostumada. E ela tinha autismo, TDAH e TOD. 5 anos. Aí eu falei, bem, não vai dar bom, mas né, Deus vai comigo. Quando ele chegou, ele quebrou o consultório inteiro. E aí, o único lápis que ele não quebrou, giz de cera aquele médio, só o que estava na minha mão. Ele riscou a mesa, ele riscou o chão. Ele ficava tão enfurecido, ele desregulou total ali, né? Ele entrou numa crise, daquele espaço, daquilo tudo ali. E aí eu fiquei ali, esperei ele terminar. E a mãe falou assim, eu estava lá fora. Eu não sabia, entro ou não entro, entro ou não entro, deixei. Quando foi o silêncio, ela veio. Totalmente assim, acabada, né? Porque eu estava ali, ela estava lá, e ela falou assim, eu não sei nem o que te dizer. Isso tudo aqui, você quer que eu te ajude? Eu falei, não quero não. Só preciso que você chegue lá na recepção, só relate o que você escutou, porque a menina da recepção também escutou. E ela falou, Tati, não tinha como ir lá. Mas eu tinha falado com ela, não tem como você mudar uma criança de espaço. Não sei se você passa por isso, né, Julie? Porque tirou qualquer coisa do lugar, você tem que pegar essa criança, explicar para ela que você vai modificar aquilo ali. Já aconteceu também em igreja, de eu estar lá e mandarem me chamar. Tati, ele tá jogando tudo pro alto. Por quê? O que você mudou aqui? Ah, mudei esse armário. Você comunicou ele? Você trouxe ele aqui com a mãe? Traz ele, mostra o ambiente. Diz que você está mudando aquele ambiente. E eu falei com ela, não vai dar certo. Aí depois o segundo que chegou, já chegou também desregulado. E o meu dia foi assim. Todas as crianças que tinham autismo, elas desregularam. Porque, na verdade, eles são muito de rotina. Sim. E estavam acostumados com aquele ambiente que nós tínhamos bem amplo, né? E aí você tem que preparar essa criança para mudanças, porque eles querem tudo no mesmo lugar, né? Você vai modificar o quarto, você vai chamar e você vai dizer, vou mudar isso, o que você quer que mude? Às vezes a criança não quer que mude nada, né? Então, eles não conseguem lidar com as mudanças, com essas... rotina mesmo, né? Tem que ter aquela rotina. Vai mudar a professora, essa criança às vezes ela sente, né? A criança exatamente. sente. Auxiliar que de repente ela não só mudou de turma, mas às vezes ela saiu da escola. Sim. E aí a criança também tende às vezes a regredir. Sim. Né? Você está ali num progresso com ela. Uma outra coisa também, não interromper as terapias, que essa criança também regride. Né? Você vem num processo ali com ela, de repente você estou cansada, não tenho ninguém, não tenho rede de apoio, e aí a criança tende a regredir. Jaqueline, tem alguma experiência que você queira trazer? Olha, Léo, assim, como você falou do início, né? Fez a pergunta do início. No início foi bem difícil, porque a gente já teve alguns casos, né? E até hoje mesmo, assim, a gente precisa chamar as famílias até para conscientizar. Porque as crianças são conscientizadas. Sim. Mas as famílias, às vezes, das crianças não são. E a gente precisa chamar, olha, nós temos um aluno atípico na turma. E a gente
pede àquela família, por favor, nos dê um tempo para aquela mãe também procurar ajuda. Uhum. Então, a gente dá ali uma abertura e as famílias são bem solícitas à creche, né? Tia Jaque, quanto tempo você me dá esse retorno? E a gente tá ali, trabalhando juntos, né? Mas assim, é ruim quando uma família se junta com outra. Vamos tirar daqui, vamos tirar dessa escola, porque meu filho tá apanhando muito, porque meu filho... E isso é muito ruim. Então, como escola, sempre tem essa abertura. A Joaninha, ou não só a Joaninha, mas eu vou falar da minha, né? As famílias têm sempre essa porta aberta com a nossa equipe, né, Tati? Sim. Para que fala, tia Jaque, meu filho tá chegando muito machucado em casa, o amiguinho tá machucando muito ele, o que a gente vai fazer juntos? Porque é isso, é procurar a solução, né? É porque, Léo, a criança tá na fila com a mão da mediadora, mas a outra mão tá assim, ó. Uhum. Sim. E assim, como eu falei, é inesperado. Sim. Então, pode acontecer. Sim. As crianças da escola não estão livres disso, Sim. né? Então, a gente chama as famílias, a gente conscientiza também as famílias, olha, a outra família também está sendo tratada, a criança tem uma mediação, a gente não expõe o nome, Sim. porque mas as crianças de 4 anos já falam tudo, né? Nós não precisamos falar, eles chegam em casa, eles contam tudo da creche. Sim. Então, as famílias vêm nos dando também essa abertura de falar, ó, a escola tem um amparo, a escola atende as duas famílias, a criança que muitas vezes, né, apanhou e a criança que ali tá batendo, porque a gente hoje não fala só de um autismo não, Léo. Talvez a Tati tenha, né, mais embasamento para falar, mas nós temos outros transtornos, Sim. até alguns que talvez a gente ainda não saiba, Sim. tá? Alguns que a gente não sabe. A gente recebeu um laudo de uma aluna que tinha tanta coisa. Sim. Falei assim, meu Deus, é tanto transtorno que você tem que pesquisar e estudar sobre aquilo para saber até como você vai lidar com aquela criança. Sim. E nesse laudo mesmo, eram 6, né? 6 CIDs, e a mãe disse, tinha que ficar uma cópia na escola? Ela falou, não, porque eu não aceito. Então, eu vou investigar mais. Porque tinham 6, né? 6 CIDs, e ela falou, não aceito. E uma outra coisa também, que é muita coisa, mas medicação. Então, às vezes, Tá vendo aqui? Às vezes a criança tem que tomar um medicamento e os pais se recusam, né? A gente passa por isso, que vai regular aquela criança e fala assim, nossa, o fulano tá tomando medicamento, né? Porque ele não tá batendo mais, aí todo mundo quer ficar perto. Aí fala que ele é amorzinho, que ele é um fofinho. Nossa, eu não conhecia essa criança, porque ela tá regulada. Às vezes ela precisa do medicamento durante um período para ela se regular, até ela se entender o que tá acontecendo com ela poder entender também, né? O que tá acontecendo comigo? Por que eu ajo dessa forma? Então, às vezes, é essa coisa que a gente também precisa conscientizar o pai, de que quando precisa de medicamento, é necessário que dê, mesmo que seja por um período, né? Para essa criança ir se ajustando. Meu filho vai ficar drogado, meu filho vai ficar, como que posso dizer? Vai ficar grog, vai ficar ali, né, no mundo da lua. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Mas os médicos estudaram para ter uma medicação. Exatamente. Então, assim, quem sou eu? Quem é a mãe para fazer um desmame de um remédio sem autorização? Sim. E, de fato, a escola... nós não somos omissas, Léo, nisso. A Tati, já que não tem como ser omisso. Essa situação tem que ser passada para a família. A criança está muito, às vezes, agressiva ao dobro quando está sem a medicação. Então, por isso, a porta aberta da escola é sempre importante. Muito importante. E, Jaque, hoje, como estendendo já para vocês duas, a Joaninha hoje tem 5 crianças já laudadas. A Joaninha Santa Cruz, sim, isso. E na Joaninha School, um aluno laudado. Entendi. Mas não laudados, a gente tem aí umas 12 crianças. 12 crianças. Isso. Nós somos hoje uma escola, uma creche também de referência, porque os pais procuram, né? Justamente por esse acolhimento, que é importante, né? Ter também uma profissional dentro da escola, né? Como psicóloga também. Isso é muito importante. Faz diferença. Então, nós somos procurados por famílias precisando de ajuda. Chega famílias lá, Léo, de outras escolas, não vem, né? Não vem um nome, mas assim, de outras escolas, crianças que precisam. Assim como também, a gente sabe que a gente está ali para auxiliar, para dar o retorno, né? A Tati hoje atende também, Tati, fora, né, da escola. E também a gente já teve a proposta da Tati atender a criança ali dentro. Porque ela já está dentro do meio da rotina dela, né? Não tirar a criança dali para fazer uma terapia fora. Ter essa mudança que nós falamos. Exatamente. E isso também funciona, pelo menos nas 10 primeiras sessões,
porque ela consegue conhecer de fato a criança melhor. Aí vem o outro amiguinho da sala, na sala que ela atende. Eu quero fazer também, eu quero fazer junto com ele. E isso é muito bom, porque Sim. o amiguinho da sala tá ali fazendo a terapia junto com a Sim. criança, né? Então, assim, a Joaninha tem esse atendimento, esse diferencial. Portanto, né, a Tati está aqui hoje comigo também nesse podcast. E até coisas que daqui a gente vai levar para a escola, levar para nossa equipe, né? O conhecimento, a experiência da Julie também acho que vai nos Sim, agregar muito. sim. Com E a certeza. gente vai levá-la também para nossa escola, para nossa equipe. E as mães que com certeza vão nos assistir, né? Nessa abertura que foi dada aqui no Papo de Crente, né? No Papo com a Psico. Papo de psico. Isso. É isso. Então, assim, nós já estamos caminhando para o fim, porém ainda tem algumas perguntas aqui para fazer. Júri, vou estender essa pergunta a você. Fala um pouquinho sobre a sua experiência na peregrinação de conseguir identificações, cartões de ônibus e o LOAS. Fala pra gente como é que é Eita. essa experiência, Júlia. Então, foi um processo gradual, né? A gente tem que mirar primeiro, escolher quais batalhas a gente vai lutar primeiro e conseguir o laudo em si já é a maior batalha. Eu entrei pelo SUS, né, para conseguir os cartões, né, de transporte. Tem que ser feito acompanhamento no SUS, o registro, né, com a médica clínica do seu bairro, da sua localização. E ali já encaminha já um documento para você correr atrás, né, do passe de ônibus. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. É sobre as identificações, né? Os cartões de ônibus Sim. e o LOAS. Sim. Identificações, né? Daqui a pouco as meninas vão falar aqui sobre os crachás também, que vai ser muito legal, muito interessante. A questão do LOAS é uma medida administrativa que é até simples de fazer, porém, no meu caso, eu estava com cansaço mental tão forte, mas tão forte, que quando eu consegui esse laudo do Brian, já encaminhei ele para as terapias e fui resolvendo essas questões paralelamente. E a questão do LOAS, eu já entrei com advogada, né? Eu falei assim, não, eu vou pagar porque ela vai resolver. E eu já estava, assim, no auge do cansaço mental. Então, assim, é interessante, né? Fazer um acordo ali com o advogado, né? Eu acho que, assim, para uma mãe que está tão exausta, é uma grande ajuda. E assim eu fiz, né? E aí eu fui resolvendo as coisas paralelamente com a terapia, questão da mediação escolar, sempre na escola, sempre fui uma mãe assídua na escola. Como eu disse, né? Eu dei sorte de conseguir uma escola pública. Infelizmente, não são todas assim, né? Que não tem essa inclusão, não tem essa parceria, né? Uhum. Então, eu consegui ter a parceria com a diretora, a questão Sim. da mediação. A diretora, ela também é muito assídua, ela corre atrás, né? Ela se preocupa com as crianças incluídas. Então, assim, eu fui resolvendo coisas paralelas, né? Pertinentes ao Brian. E a questão do LOAS foi isso, foi pelo advogada muito boa que eu tive. E mulher de Deus também, sabe? Graças a Deus, assim, tudo foi se encaminhando. Que bom. Graças a Deus Graças por a isso. Deus. Já que estamos falando de identificações, vocês que estão nos acompanhando desde o início do programa, vocês estão vendo aqui algumas identificações que existem muitas pessoas que estão utilizando essas identificações de forma errada. Não é isso, doutora? Sim. Fala um pouco mais para nós. Então, vamos falar desse do girassol, né? Que é bem bonitinho. Ai, que fofo, quero um desse. Eu já vi em alguns lugares. Gente, você encontra assim no jornaleiro, né? Em A alguns senhora lugares. pode levantar para mostrar para a câmera como ela é? Assim, aí daí mesmo. Assim. Só para as pessoas verem. Olha lá, ó. O girassol, ele está embasado numa lei, que a lei, eu não sei de cabeça, mas está ali no celular. Foi de 2023 essa lei. Toda pessoa que tem uma doença invisível, né? Porque algumas doenças ela não tem, como o Down, por exemplo, né? Tem uma característica física. E a doença oculta, ela não tem, ela é invisível. Então, tem algumas doenças como o diabetes, que não tem, o câncer, lúpus, síndrome do pânico, ansiedade, tudo você pode estar usando. E às vezes você viu, achou bonitinho e foi lá e comprou. E aí está usando. Passei por uma pessoa, né, que vivenciou isso, ela achou bonito e ela comprou. E como estava para dentro da roupa, o motorista de ônibus não viu que tinha um crachá ali. E aí parou o ônibus, esperou ela sentar
E ela achou estranho, né? Pô, ela esperou me sentar e tal, e eu estive com ela no elevador e fiquei olhando. E ela disse, você é a segunda pessoa, né, que olha assim, com um olhar diferente pro meu cordão. Aí eu falei, porque ele tem um significado. Sim. E aí eu expliquei para ela. Aí ela falou, eu não sabia. Mas eu vou continuar usando porque eu achei ele lindo, então eu vou usar. Então, assim, ele tem um significado, Sim. né? Quando eu me apropio disso, eu estou me apropriando de algo que não é para mim, né? Sim. Que tem um público específico. Exatamente. Né? E Então, esse de girassol é doenças ocultas. doenças ocultas e Até com a lei aqui, ó, enquanto a senhora Sim. falava, a lei de número 14624/23. Isso, essa Ela está falando mesmo. exatamente sobre isso. E aí tem vários. Aí a pessoa tem um exemplo, eu tenho fobia específica, né? Por lacraia. E eu posso ter isso aqui no meu crachá para me identificar. Eu estou no local, isso vai ajudar. A pessoa tem diabetes, a pessoa tem câncer, né? Entre outras que invisíveis que você não tem acesso. Então ela pode estar usando. O TDAH, que é já mais comum, né? Ele é até bonitinho. Eu comprei o último, porque eu não conhecia, não sabia nem que tinha, já tem um tempinho. Aí falei, só tem esse, ele só. E porque nem comprei muito, não sabia se ia sair, aí eu comprei. Esse aqui é o autismo com alguma deficiência oculta, algum transtorno, algo que não venha junto, por exemplo, ele tem o autismo e ele tem, de repente, uma doença rara, ou ele tem um TDAH, então isso aqui é para sinalizar que ele tem os dois, né? Sim. Que ele tem, Ele tem dos dois lados, né? Sim, aqui. Pode levantar ele, doutora. Aí uma pessoa tem autismo, mas ela também tem algo invisível. Então, esse aqui dá para identificar. Legal. E esse ali, o do autismo, né, que é o mais comum. Esse aqui, que a gente já conhece bem. Esses cordões, eles foram desenvolvidos lá fora. Esse aqui, a lei veio para a gente para o Brasil inteiro em 2023, mas o Rio de Janeiro foi das cidades pioneiras a usar, tinha 5 cidades só, 5 estados, né, que usavam, e o Rio de Janeiro era um deles. Mas as pessoas, como essa menina, não tinham informação, mas já usavam, e aí agora de 2023 para cá, em nível Brasil mesmo. E a criança não quer usar, não sei se a sua criança ela tem dificuldade. Usa. Tem criança que não quer usar, então eu tenho mãe de criança com autismo, pai de criança com autismo, tem até Dindo agora. Então a criança não quer usar, você pode usar, porque você está ali representando aquela criança. Sim. E aí você tem prioridades, né, em alguns lugares, agora você tem cinema, você sabe, né? Você tem sessões no cinema específico para essas crianças. Você tem alguns shoppings, eu ainda não sei se ainda o Parque Shopping está disponibilizando fone, porque estava disponibilizando, não sei se isso ainda acontece, para as crianças, enquanto estão ali no shopping, estarem com fone. Porque às vezes a mãe que tem uma criança diferente, né? E tem uma criança que aos olhares do outro é diferente, porque todos nós somos diferentes, né? É legal ser diferente, mas quando tem um olhar diferente, não diferente é uma coisa, diferenciada é outra, né? Quando você tem esses olhares e essa criança ela está no local por muito tempo, tenta reduzir, né? Se você sabe que ela não vai ter, que ela vai desregular, às vezes com luz. Imagina uma criança com essa luz toda aqui, quanto tempo ela ia conseguir ficar? Muito barulho. Então, se você tem que ficar no shopping 2 horas, fica meia hora só, porque você vai sentindo a sua criança. Bem, eu já sei que meu filho consegue suportar aqui 20 minutos, então eu vou ter que, ou eu faço só a minha prioridade e deixo ele e volto no outro momento, porque essa criança não vai conseguir, às vezes, ficar aquelas 2 horas que você necessita. Então é muito importante ter essa... Eu falei, isso realmente é um tema, uma chamada, né? Porque, assim como na escola também, às vezes a criança está ali num período de 10 horas e ela já não quer ficar mais naquele ambiente. É um ambiente extremamente colorido, divertido, mas às vezes ela quer a casa dela. Então a gente conversa com a mãe. Tem certeza que vai ser esse período extensivo? Não quer fazer um pacote menor, né? Então, como a Tati falou, os estímulos, os lugares com muito estímulo. Então, isso tudo, eu até brinquei agora, né? Que é um outro, é um tópico pro parte 2, Parte Léo. 2, para nossa saga, que é uma saga muito importante. Júlio, você tinha falado comigo nos bastidores sobre um projeto chamado Projeto Blue.
Sim, sim. O Projeto Blue é um projeto que acolhe, né, de maneira gratuita mães responsáveis atípicos, né? Aqui tem idealizador do projeto, é o Dr. Fábio Oliveira, com as terapeutas Regina Oliveira e Elaine Mello. Elas também têm grupos, né, no WhatsApp. Então, assim, a mãe que precisa de um acolhimento, um suporte, uma orientação, né? É só entrar em contato com eles. Também tem o Instagram, é Projeto Blue, Blue, que se escreve. Uhum. E assim, você vai ser muito bem acolhido, muito bem-vindo. E é importante, né? A gente está cuidando e a gente está participando. Então, assim, mães ajudam mães, né? É isso. Quando a gente encontra, assim, também um projeto tão legal como esse, é muito bom a gente compartilhar, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições, né, Léo? Sim, De pagar uma terapia, sim. embora seja essencial. Mas esse projeto, ele me ajudou bastante, né? E é isso. Quem quiser, entra lá no Instagram, é Projeto Blue. Vai estar aí no rodapé. Olha a mágica acontecendo agora. Tcharam! Olha aí no seu rodapé, aparecendo aí, Projeto Blue. Vai aparecer aí Isso. o arroba. Eu quero deixar um abraço, né, para as terapeutas que me ajudaram também na questão até da faculdade. Só falando aqui rapidinho, eu fiz a faculdade pela graça de Deus, foi EAD. Eu pensei em desistir várias vezes. E assim, a gente que é mãe, a gente conversa, né, entre os grupos e uma desabafa um pouquinho. E as mães também que fazem parte escreveram, né, me apoiaram. Não, não desiste não, você vai conseguir. Nossa, e é tão bom essa troca, sabe, de ajuda, de experiência. Isso é muito importante. Então, mães, façam parte de grupos, né, que te dão rede de apoio, de projetos como esse, porque ninguém consegue nada sozinho. Todos nós precisamos um dos outros. É isso. E, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Léo, só rapidinho antes de Sim, encerrar. claro. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu não sei nem se vai dar oportunidade pra gente encerrar. Vai. Vai? Ah, então segue. Então já começa por você, pronto. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, né, a minha participação aqui. Quero dizer que eu aprendi muito com vocês, meninas, e com certeza eu vou rever, vou pegar mais informações, porque assim é muito bom a gente estar se informando, né? Quero deixar um abraço para os meus pais, que senão eles vão ficar tristes. Se eu não der um beijo, mandar um beijo para eles. Meu pai Jackson, minha mãe Lucilene, eu amo muito vocês. Muito obrigada por ser o meu suporte, por ser a minha base, por formar o meu caráter e me construir uma mulher forte, né? Porque com as dificuldades que a gente tem, se a gente não tiver uma rede de apoio, Sim. sabe, a gente não consegue. Não vou nem citar nos outros nomes que eu vou acabar esquecendo, né? Aí vai falar, você não falou meu nome, não falou meu nome. Então, todos os meus familiares, meus parentes, minha sogra, meu sogro, que tanto me ajudam também, muito obrigada, um beijo para vocês. E eu queria deixar um versículo bíblico. Eu ia falar isso. Deixa um recado. Vou deixar um recado, Todas vocês. um versículo bíblico para vocês, responsáveis, né? Eu digo responsáveis porque às vezes também são os avós que cuidam da criança, né? Os tios, enfim, responsáveis atípicos. Lá em Provérbios 23:18 diz assim, ó: porque ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Em outras traduções, né? Alegra-te, haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A tua esperança de ver seus filhos crescerem com saúde, a tua esperança de ver os seus filhos bem-sucedidos em todas as áreas. Então creia, porque Deus, ele é com você, ele vai te dar força, ele vai te sustentar, ainda que o processo pareça difícil, ainda que seja semeando em lágrimas, mas haverá um bom futuro, porque Deus é o teu e o meu ajudador. Amém. Glória a Deus. Eu peguei. Você pegou aí em casa também? Pega aí. Pega essa visão. Como eu sempre falo, pega a visão do que está sendo falado aqui. Porque aqui é um culto na mesa que Deus está presente como o maior convidado. E ele fala, ele ainda fala, tá bom? Doutora Tatiana. Então, eu quero agradecer Deixa os seus também. alôs aí. Eu quero agradecer. E assim, falar o nome dos meus filhos, que eu não falei, eles vão brigar Meu comigo. Deus, ainda tá em tempo. Eu sou mãe da Rafaela e do Vitor. São duas bênçãos na minha vida, assim. E são milagres de Deus mesmo. Nasceram assim, não são crianças atípicas, mas assim, eu tomei remédio para segurar, então foram gravidez muito difíceis, muito, 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 muito mesmo. E aí eu não falei o nome deles. Então, Rafael e Vitor sintam-se agora abraçados por mim, né?
E agradecer pela vida da Jaque, que a Jaque é uma parceirona. Ela é essa meninona, né? Essa meninona que a Loirinha da gente cabeça. ama, que a gente ama. E assim, gente, é bom conviver com ela, que ela tá essa alegria toda. Ele é um mulherão mesmo, não é só no tamanho, mas para segurar tudo isso, eu quero agradecer, porque ela, através dela, né, que eu vim parar aqui. E agradecer a vocês também. Agradecer e dizer que, assim, ame o diferente, porque de perto ninguém é igual. A gente acha a lua tão bonita, né? Vai olhar de perto, pra tu ver. Verdade. Então, assim, ame o diferente, ame aquilo que se permita estar com aquilo que te causa, às vezes, né? Ai, é tão difícil, então se permita estar ali para, né, para se formar, se você se, se desafiar. É Então, isso. se permita. Se permita. Entendeu, né? Se permita. É isso. Minha querida pastora Jaqueline Horta, minha amiga. Eis-me Deixa o aqui. seu recado para quem nos assiste. Mande seu alô se você esqueceu de alguém. Não perca essa muita gente, Léo do céu, muita mulher lá na creche, não posso. Manda um beijo em conjunto, pronto. Mandando um beijo em conjunto para toda a equipe Joaninha, para toda a equipe School, mas na verdade, como o objetivo aqui também, né, para as mães, vocês não estão sozinhas, Isso. nós estamos aqui, como ela deixou um versículo, né, na verdade, a Bíblia é um livro, você falou sobre isso, né, é o melhor livro, então, aquela que chorou a noite toda, né, que passou a madrugada chorando, esperando uma solução, querendo uma esperança, mas ao amanhecer. Ao amanhecer. Então, assim, tem um amanhecer pra tua vida, tem um amanhecer pra tua história. O choro pode ter durado a noite inteira, mas pela manhã tem uma resposta, né? Então, eu quero agradecer pela minha participação pela segunda vez aqui no Papo de Crente, né? Primeiro no Papo de Negócios e agora no Papo da Psico. E a Tati, né? Agradecer ela também por ter aceitado esse convite. Agradecer ao meu esposo, Vaguinho, te amo. Um abraço, meu E amigo. o meu filho, o Douglas, né? O Douglas é uma pessoa que chegou na nossa vida, que nos acompanha aqui em algumas das nossas filmagens. Ele embarca nas nossas loucuras da Joaninha. A gente foi pra feira, fizemos filmagem, agora, né, estamos Eu aí. Então, acompanho lá. agradeço-te, Douglas. E, assim, muito obrigado, Léo, por essa porta, como eu falei na oração inicial, né? Você se sentiu tocado no dia que eu falei com você, né? Porque isso não é normal. Tá? Isso aqui não é comum isso acontecer, abrirem portas para falar de realidades, né? Então, assim, muito obrigado por você ser do canal, que outras bênçãos venham sobre a sua vida Amém. e sobre esse programa, tá bom? Obrigado pela minha participação. Amém. Ah, e uma novidade. Eu falei isso na outra entrevista, Sim. mas a Joaninha está com uma proposta. Estamos em busca de franqueados para a nova franquia Joaninha de clínicas multidisciplinar, e a Joaninha vem com essa proposta. Ainda está está sendo estudado certinho, já tem um designer, né? Mas está sendo estudado, mas o Arthur e a Juliana, eu falei isso na outra, né? Só frisando que é uma novidade. Uhum. Como a gente já atua na área de creche, que também é onde, né, se apresenta ali os primeiros sinais. Então a Joaninha agora vem com as clínicas terapêuticas. E estamos aí em busca de novos franqueados. E quem Pode quiser falar, fala com quem já? Fala com Arthur Santana. Depois eu posso passar, né, para passar o arroba dele. Vamos deixar aí no rodapé, ó. Isso, Arthur Agora. Santana. Joaninha Brasil é o melhor arroba, porque lá Pronto. tem todos os setores que a pessoa pode falar, né? É isso. Mais clínicas terapêuticas, e com certeza vão entender, porque a gente já tá dentro do mesmo nicho, né? Então, é isso. É a novidade. Gente, é isso. Eu só tenho a agradecer esse ensinamento que foi para mim, e eu tenho certeza que foi para as pessoas que nos acompanham. Eu tenho certeza que a partir desse episódio você vai olhar o mundo com muito mais amor. Essa é a palavra, empatia e amor. Nós falamos sobre N situações aqui, sobre N experiências aqui. E o resumo que eu tenho para tudo que foi falado aqui é o amor. Porque quando nós temos amor e empatia ao próximo, nós estamos dispostos a mudar o nosso eu, mudar o nosso cotidiano, ajudar a mudar.
A ideia tem que ser essa. Pega essa visão. Tenha mais amor. Tenha mais compreensão. Que a partir do momento que você consegue enxergar o mundo dessa maneira, você vai conseguir fazer a sua parte. Ah, Léo, mas eu não posso mudar o mundo. Mas se você fizer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo muito melhor. Sim. Portanto, olhe com amor. Olhe para as crianças atípicas com amor. Olhe para os pais das crianças atípicas com amor. Porque os pais não atípicos são eles que vão medir essa balança de fazer ser menos doloroso, como foi o caso que a Júlia falou aqui, dela assimilar isso. Eu tenho certeza que 80% disso tá com os pais não atípicos, porque criaram esse mundo paralelo de que é um absurdo. Então, gente, vamos olhar o mundo com mais amor. É isso. Tá bom? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tô indo nessa, não vou prometer que vou voltar na semana que vem, porque quem sabe do amanhã é só Deus. Portanto, se Ele derramar sobre mim a sua misericórdia, estarei aqui novamente na semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e com um quadro diferente, tá bom? Porque o Papo de Crente é isso, nós trazemos aqui quadros diferentes, assuntos diferentes, esse é o nosso foco, esse é o nosso lema, porque aqui é AlphaCast, levando a palavra de Deus. E aqui também é Papo de Crente. E se fala de Deus, cola com a gente. Gente, beijos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fica tchau. com Deus.